Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito de mais uma decisão para o Clube do Remo na Série C do Brasileirão, hoje à noite, diante da equipe do ABC, fora de casa. A rodada foi positiva ou negativa para o Clube do Remo? Ou isso não vem o caso e o Leão precisa fazer a sua parte? A gente vai conversar muito com vocês sobre isso. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no nosso conteúdo, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo, já deixou o like, é fundamental. E verifique também a tua inscrição, estamos chegando aí em 28 mil inscritos e chegando em 33 mil tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Brasileirão, Copa América, Eurocopa e, claro, o jogo do Leão Azul hoje diante da equipe do ABC já estão com as cotações disponíveis lá na Bet Nacional. Então pega o teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Cadastre-se e concorra a uma camisa oficial do Clube do Remo em parceria com a Bet do Brasil. Recado também da DNA, cursos técnicos para você que quer investir no teu conhecimento, na tua qualificação profissional na área da saúde. Entre em contato com a DNA e conheça os cursos disponíveis. Estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Aproveite e comece a mudar de vida agora mesmo, investindo no teu futuro com a galera da DNA Cursos Técnicos. Bom, pessoal, um vídeo um pouco mais cedo hoje, né? Eu não gravei ontem porque eu tava com a minha voz muito ruim. Ainda tô, né? Tô gripado nesse momento e tô poupando a minha voz, inclusive para o conteúdo de mais tarde, né? Para o pré-jogo que a gente vai fazer aqui no canal para bater esse papo com vocês. Mas eu não poderia deixar de gravar nesse momento aqui para o canal para justamente falar como é que está nesse momento a situação do Remo na rodada. A rodada que iniciou no último final de semana. Eu vou até pegar aqui para trazer para vocês os resultados dessa 10ª rodada da Série C, que começou no sábado com o jogo entre Tombense e Floresta. O Tombense venceu por 3-0 e esse foi um resultado ruim para o Remo, tá? Porque o Tombense venceu, aumentou ali a sua pontuação no G8. É verdade que segurou o Floresta, que está lá embaixo afundado, mas o empate aqui seria o ideal, porque seguraria as duas equipes. O Londrina empatou em casa com o Botafogo da Paraíba e já foi um bom resultado, porque segurou o Londrina também na classificação. O Londrina que está ali pertinho, né? Está ali no G8, 7º lugar, se eu não me engano, na classificação. São José e Ipiranga, aí foi um resultado ruim, porque o Ipiranga venceu fora de casa. O Ipiranga também somou 3 pontos e aumentou essa pontuação do G8. E afundou também o São José lá embaixo. Então, nesse momento, São José e Ipiranga são duas equipes que estão aí caminhando a passos largos para o rebaixamento, tá? Precisam reagir imediatamente, senão vai ser bem complicado escapar desse rebaixamento. Outro resultado ruim foi a vitória do Figueirense fora de casa em cima do São Bernardo. Aqui seria o ideal o empate, porque seguraria também as duas equipes na pontuação. Figueirense venceu e vai se consolidando nesse momento dentro do G8 também, tá? E o Volta Redonda venceu o Caxias, nesse momento é o novo líder da competição. Claro que tem jogos a menos aí, por exemplo, do Atlético, né, que tem ainda jogos a fazer nessa Série C, né, e pode retomar essa liderança aí do Campeonato Brasileiro. Então, Volta Redonda venceu por 1-0 a equipe do Caxias, que também está lá embaixo. Então, em termos de rebaixamento, foi um bom resultado para o Clube do Remo. O Volta Redonda está muito perto de uma classificação, já está com 22 pontos, né, e mais umas 3 vitórias aí já garante a vaga dele no G8. Hoje à noite tem Aparecidense e Náutico. Esse jogo aqui precisa ser empate, tá? Porque segura também as duas equipes na classificação. Seria muito interessante o empate. Tem, claro, o jogo do Clube do Remo hoje diante do ABC. Daqui a pouco eu vou falar muito sobre esse jogo.
tá? Na quarta-feira tem Tombense e Caxias, jogo atrasado. Seria interessante aqui também um empate nesse confronto. E a rodada só vai terminar quinta-feira, tá, pessoal? Com Sampaio Corrêa e Atlético, lá em São Luís. O empate seria perfeito também. Duelo de ferroviários, né? Ferroviário e Ferroviária. Empate também seria lindo, porque seguraria também as duas equipes na pontuação. E o Confiança recebe a equipe do CSA. Eu vou repetir mais uma vez: empate seria o ideal. Gente, qualquer resultado nessa Série C, claro que não seja o jogo do Clube do Remo, o ideal seria o empate. Porque o empate, você soma apenas um ponto e o teu adversário não vai somar três, vai somar um ponto também. E lá na frente, quando a onça for beber água, na hora do desempate, qual é o primeiro critério de desempate? É o número de vitórias. Então o Remo, por exemplo, ele termina com 29 pontos e o seu adversário também termina com 29 pontos. Mas o Remo tendo uma vitória a mais, o Remo se classifica. Tá? Saldo de gols é o segundo critério e gols prós também é o terceiro critério aí de desempate. Então é muito importante vencer e, claro, com um bom saldo de gols. E os adversários empatarem o máximo de partidas. Smith, mas até aqui a rodada está sendo boa ou ruim para o Remo? Bom, pelo ponto de vista do Remo não ter entrado em campo ainda, foi uma rodada ruim para o Leão. Porque essas equipes, principalmente que estão no G8 hoje, conseguiram somar os 3 pontos. Então foi ruim para a gente. Só o Londrina não venceu, assim, dessas equipes que estão mais perto do clube do Remo, né? Agora, em termos do Remo não ter entrado em campo ainda, aí só vai depender do Remo. Porque, por exemplo, na última rodada, deu tudo certo pro Remo e o Remo venceu. Vários empates, alguns adversários diretos perderam e o Remo foi lá e fez a sua parte. Na rodada anterior, que foi o jogo que a gente perdeu pro São Bernardo, tinha sido uma rodada boa pra gente também. Mas o Remo não fez a parte dele e perdeu pro São Bernardo. Ou seja, é muito relativo isso. E o que eu venho falando aqui no canal é o seguinte: claro, a gente vai secar, eu já falei isso várias vezes, a gente precisa secar os adversários. Mas, se a gente fizer a nossa parte, que aí eu acho que é o mais difícil, porque nos últimos anos o Remo não tem feito a sua parte, a gente torce muito para que esse ano faça. Se a gente fizer a nossa parte e somar 29, 30 pontos, dificilmente a gente vai ficar fora dessa classificação, tá? Dificilmente a gente vai ficar fora dessa classificação. E o que dá a entender também, pessoal, é que esse ano de 2024, tá? O corte para classificar vai ser um pouquinho mais alto, porque nesse momento a gente está indo para a 10ª rodada, já tem equipes ali na 8ª colocação, por exemplo, que estão com 15 pontos. Então dá a entender que ali na última rodada vai ter equipe com 28 pontos que não vai estar ainda garantida na classificação, tá? Então esse corte de 28, 29 vai ser um pouco arriscado esse ano, na minha opinião. 30 pontos vai ser certeza que a gente classifique. E o corte para não cair talvez seja um pouco menor. Talvez uma equipe com 20, 21 pontos consiga se safar. 22 é um pouco arriscado, 23 é praticamente certo que a equipe não caia. Tá? Então, o corte para cair vai ser menor e o corte para se classificar, na minha opinião, vai ser um pouco maior. Porque as equipes do G8 não estão tropeçando tanto como em edições anteriores. Tá? Então, o Remo precisa fazer a parte dele. O próprio Rodrigo Santana já deu entrevista falando sobre isso. O Remo precisa vencer os seus jogos, tá? E acumular essa sequência que desde quando a gente se classificou em 2020, quando a gente conquistou o acesso, o Remo não consegue. Que é aquela sequência de 3 jogos seguidos, vencendo. E o Remo vai ter essa oportunidade. Se ele vencer o ABC hoje e vencer o Ferroviário também no próximo sábado, ele consegue engatar 3 vitórias seguidas, aí quebra essa sequência ruim, né, e vem de vez para o campeonato forte em busca de uma classificação. Mas o foco primeiramente é hoje na equipe do ABC. O Remo que encerrou essa preparação ontem aí para esse confronto contra a equipe Potiguar. O ABC, como eu disse no vídeo de sexta-feira, vem pressionado, uma equipe que também busca uma regularidade, também é uma candidata à classificação, mas não tem conseguido aí uma sequência de bons resultados e em casa não vem tendo bons resultados, tá? Venceu apenas um jogo jogando lá em seus domínios, se eu não me engano foi do Caxias que o ABC venceu jogando lá em Natal. E o Remo tem sim condições de chegar lá, de fazer um bom jogo e trazer os 3 pontos. Até porque o Remo vai repetir essa escalação com 3 zagueiros, com aquela mesma onzena que iniciou o jogo contra o Ipiranga, e isso é muito importante para que a equipe evolua, para que os jogadores se conheçam cada vez mais dentro de campo, os atalhos, as tabelas, né, aquelas triangulações começam a aparecer e a gente consiga encontrar um gol
ali, não, claro, jogar retrancado que a gente não quer, mas conseguir encontrar os gols para trazer os 3 pontos para Belém. Se o elenco entender isso, eu creio que está entendendo, de que hoje o resultado ideal é uma vitória, pô, vai ser muito legal. Se não der para trazer a vitória, traz o empate, porque tu pontua e segura também um concorrente teu na classificação, tá? Vai ser muito importante isso nesse jogo de hoje à noite contra a equipe do ABC lá em Natal. Beleza? Galera, hoje à noite, tá? Eu creio que eu vou estar começando umas 17 horas, na verdade, nosso pré-jogo. 17 horas do pré-jogo e depois da partida, claro, tem o pós-jogo tradicional aqui de Clube do Remo e ABC Clube do Remo. Vou estar no pós-jogo com vocês e assistindo também o jogo da Seleção Brasileira para a gente resenhando também junto sobre o que está acontecendo lá na Copa América. Antes de encerrar esse vídeo, quero trazer um recadinho aqui da Estileira Bonés, para você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Remista, entre em contato com a galera da Estileira Bonés. Olha, eu vou até trazer uma novidade aqui, tá? O Remo ganhando hoje, olha só, o Remo ganhando hoje o ABC, eu vou sortear 2 bonés do Chaves Remista lá no nosso grupo dos membros. Então, se você quiser virar membro do canal também, o link tá na descrição desse vídeo. R$ 5 você colabora com o nosso trabalho e se torna membro, que a gente coloca também no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, nosso boné especial em parceria com a Estileira Bonés. Recado também da Vilhena Contabilidade, para você que quer resolver qualquer tipo de problema contábil aí, chama o amigo Rafael Vilhena, que ele vai resolver esse problema para você sem sair de casa. Você aqui, ó, do teu celular, você resolve tudo isso com a galera da Vilhena Contabilidade. É isso, pessoal. Mais uma vez, perdão pela minha voz, tá? Tô gripado, realmente tá complicado. Deixa o like, verifique a tua inscrição, compartilhe com seus amigos que em breve, hoje à tarde, a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu.